A morte é a única certeza absoluta da vida. Tudo o resto é incerto. Podemos perder dinheiro, mudar de ideia, reconstruir caminhos, recomeçar, mas a morte é inevitável. Ainda assim, poucas coisas causam tanto medo quanto aquilo que sabemos que vai acontecer. Se é certa, por que tememos tanto? Talvez o medo da morte não seja medo do fim em si, mas medo do desconhecido. O ser humano tem dificuldade em lidar com aquilo que não pode controlar, prever ou experimentar antes. A morte é um território sem retorno visível. Não sabemos como é, não sabemos o que vem depois, e aquilo que não compreendemos profundamente costuma nos assustar. Mas o medo pode ir além disso. Talvez não temamos a morte. Talvez temamos perder tudo aquilo que construímos. Nossas relações, nossos sonhos, nossas conquistas, nossa identidade. A morte representa a interrupção da história que contamos sobre quem somos. Vivemos como se estivéssemos escrevendo um livro. Cada escolha é um capítulo. Cada relação é uma página importante. E a morte é o encerramento definitivo dessa narrativa. O medo pode ser menos sobre deixar de existir e mais sobre não estar pronto para fechar o livro. Existe também o apego. Nos apegamos às pessoas, aos lugares, às experiências, criamos laços profundos com a vida. E a ideia de perder isso tudo, ou de que alguém nos perca, provoca uma sensação de vazio antecipado, mas há uma camada ainda mais profunda. O medo da morte pode estar ligado ao medo de não ter vivido o suficiente, de não ter amado o suficiente, de não ter sido quem poderíamos ser. Quando sentimos que estamos vivendo de forma incompleta, a morte parece injusta, prematura, ameaçadora. A morte nos confronta com a finitude. E a finitude nos lembra que o tempo é limitado, que não teremos oportunidades infinitas para corrigir erros, pedir desculpas, tentar de novo. Talvez o medo não seja da morte, mas da urgência que ela impõe. A sociedade também contribui para esse medo. Vivemos em uma cultura que valoriza a juventude, produtividade e permanência. A morte é tratada como fracasso, como derrota, como algo que precisa ser evitado a qualquer custo. Não aprendemos a falar sobre ela com naturalidade. Aprendemos a escondê-la. Aquilo que é escondido se torna mais assustador. Ao mesmo tempo, a morte pode ser o que dá valor à vida. Se fôssemos eternos, será que amaríamos com a mesma intensidade? Será que correríamos atrás dos mesmos sonhos? A limitação do tempo cria significado. A escassez cria importância. Talvez o medo da morte seja também o reconhecimento de que a vida é preciosa. Existe ainda o medo do sofrimento, não apenas do fim, mas do processo. Do desconhecido, da dor física, da perda de autonomia. O medo da morte muitas vezes está misturado ao medo da forma como ela pode acontecer. Mas quando pensamos na morte de forma mais silenciosa, em um fim natural e inevitável, a pergunta continua: por que tememos algo que faz parte da própria estrutura da vida? Talvez porque a morte desafia o nosso ego. O ego quer permanência, quer relevância, quer continuidade. A morte desmonta essa ilusão e lembra que somos temporários. E aceitar a própria temporariedade exige humildade. Também pode ser que o medo da morte esteja ligado à necessidade humana de sentido. Queremos acreditar que nossa existência tem propósito. E a ideia de desaparecer pode parecer incompatível com essa busca por significado. Mas talvez o significado não esteja em durar para sempre. Talvez esteja em viver com profundidade enquanto estamos aqui. A morte nos obriga a encarar perguntas que evitamos no dia a dia. Estou vivendo de forma coerente? Estou adiando demais? Estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Quando ignoramos essas perguntas, o medo cresce. O medo da morte pode ser, no fundo, um convite, um lembrete silencioso de que o tempo não é infinito, de que relações importam mais do que acúmulos, de que experiências valem mais do que aparências. A pergunta então muda. Não é apenas porque temos medo da morte, é porque temos tanto medo de viver plenamente sabendo que ela é certa. Talvez temamos a morte porque ela nos tira o controle, mas a verdade é que nunca tivemos controle absoluto. A morte apenas revela isso com clareza. Se a morte é certa, talvez o foco não devesse ser fugir dela, mas entender o que fazemos com o tempo antes dela chegar. A pergunta final não é se devemos temer a morte. A pergunta é se estamos usando o medo dela como desculpa para não viver com coragem. Porque no fim, o maior risco pode não ser morrer. Pode ser passar pela vida sem realmente ter vivido. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário com a sua opinião.
Diferentes perspectivas revelam verdades diferentes. Se inscreva no canal para continuar refletindo sobre perguntas que quase ninguém tem coragem de fazer.